Chegamos ao final de Loki, o último episódio da primeira temporada, que se chama Por Todo, ponto, sempre, ponto. Loki e Sylvie chegaram no castelo que eles estavam a caminho no quinto episódio. E a partir daí eles se deparam com quem estava no castelo. E aí desenvolve aí a história desse último sexto episódio. Mas antes disso, a gente vê uma série de imagens passando, uma abertura da Marvel especial, uma navegação entre planetas e universos, até que a câmera foca nos nossos protagonistas aí dentro desse, entre aspas, linha temporal ou universos. Não sei em que ponto que a gente vai chamar isso. Mas, enfim, chegamos aí a esse episódio 6. Eu queria saber desenvolver uma pergunta específica para vocês responderem, mas a Marvel não me deixou fazer isso. E eu não consigo te dizer o que eu pergunto sobre vocês, sobre esse episódio. Acho que vocês podem começar a falar aí em relação a isso e depois a gente vai passando as imagens. Quem começa? Se eu começar, não para, hein? Vai, Elis. A Vou bola é começar tua. então. Vai que eu deixo pra jogar a polêmica no final. Tá, Tá. você vai falando, aí depois o Renato, se ele achar pertinente, ele vai passando as imagens e a gente te acompanha. Pode ir falando aí. Primeiro que eu esperava um outro tipo de episódio, né? Eu esperava um episódio talvez mais. Isso não é uma crítica, não, vejam bem. Eu esperava que fosse ter Não, alguma tem coisa. crítica positiva também. Não, eu quis dizer que não foi uma crítica negativa. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam. Eu esperava que talvez fosse um tipo de episódio que tivesse grandes cenas de luta e coisas do tipo, como a gente já estava vendo ali nas outras séries, né, nas outras produções. Mas ele foi uma grata surpresa, porque a gente tem até algumas cenas, né, de luta e de ação e tal. Mas ele é um episódio que tem tanta camada e tem tantas óticas que você pode parar para analisar esse episódio que eu não consigo entender quem criticou porque não gostou desse episódio. Eu não, a minha mente pequena e limitada não consegue entender aí críticas em questão de qualidade do episódio. Qualidade, tá, beleza. Questão de qualidade, Uhum. né? Eu acho que a pessoa pode ter infinitas críticas, porque às vezes esperava um episódio mais movimentado, ou então porque às vezes as pessoas tinham alguns questionamentos que esperavam que fossem respondidos ainda nessa temporada, ou, ou esperava que ia saber mais sobre o personagem X ou personagem Y, ou às vezes a forma como um personagem foi inserido no último episódio para, né, muita Uhum. camada, assim, muita camada mesmo. Mas eu acho que, assim, primeiro que uma das principais críticas que eu vi no total foi a galera falando que a série podia ter menos episódios, né? E eu discordo totalmente, porque seriam menos episódios vendo o tom, né? Aí a qualidade da trama ia cair em 50%, né? Se você corta 50% dos episódios, você cai 50% da trama. Mas agora é sério. Eu discordo principalmente depois que eu li o livro, né? Eu li o livro Thor, onde mora a passa. E aí eu acabei vendo um pouco mais da nuance do Thor e eu acho que a gente precisava até dos episódios mais lentos para a gente conhecer um pouco essa carga dramática do personagem, né? Que a gente sempre viu muito um lado de vilania, né? De, tipo assim, querer trapacear e querer aquilo ali o tempo todo. E aí nessa série a gente vê isso também, porque, bom, o cara é o deus da trapaça, não vai mudar da hora para outra só porque a gente quer. Mas a gente vê outras várias nuances do personagem que são muito cativantes. A respeito exatamente do último episódio, me dói muito o coração dizer isso, porque eu sou cadelinha de Loki, mas eu não acho que tenha sido o último episódio o melhor dos últimos episódios, comparando com as outras duas séries, né? Uhum. Eu achei que foi um episódio muito bom, principalmente porque ele deixa muita coisa, né, para a temporada seguinte, que a gente já
tinha grandes desconfianças antes de que teria uma segunda temporada, né? E esse episódio ele nos dá essa confirmação. Mas eu acho que algumas questões poderiam ter sido melhor encaixadas e fechadas. Eu acredito que realmente deixaram em aberto de uma forma proposital, né, para deixar a gente talvez um pouco aguçado sobre essas respostas que a gente vai ter numa confirmada segunda temporada, que a gente não tem ideia de quando vai ser, né, a gente não tem ideia dos acontecimentos ali, mas a gente não pode negar, né, a importância que cara, o multiverso tá aí, ele é real, né? E agora tudo é possível. Então eu acho que qualquer que seja a crítica que a pessoa pode ter à série como um todo, ou a esse episódio propriamente dito, eu acho que isso acaba sendo mais importante do que essas outras críticas possíveis, né? De que o que esse episódio nos deu foi maior do que qualquer coisa que ele não nos deu, vamos dizer assim. Essa é a minha teoria, minha opinião, dada com muita dor no coração, porque eu queria muito vir aqui e falar, gente, 100%, sem defeitos, maravilhosos. E eu acho que sim, algumas coisas poderiam ter sido melhores desenvolvidas, algumas coisas poderiam ter sido melhor respondidas, mas ainda assim é uma série que eu acho que tem uma importância e um potencial gigante, né? E agora eu estou mais ansiosa ainda, e eu só queria que abrir a público aqui, né, aproveitando que a gente está transmitindo isso daí, a galera vai ficar registrado lá de eterno, e pedir desculpas pro Doutor Estranho por todas as vezes que eu ficava, caraca, onde esse homem tá aí? Cara, o homem fica trabalhando loucamente, o cara não tem um segundo de folga, não tem um minuto de paz. Né, porque a gente agora já sabe mais ou menos ali em que época vai estar encaminhado tudo isso, né? Essa realidade agora agora para Loki já pode ser um pouco, fica meio complicado falar o agora ou depois, mas a gente já sabe mais ou menos, se a gente for comparar ali numa ordem de acontecimentos, né? Onde que aquele filme se encaixa, aquela série se encaixa ali numa ordem cronológica. E a gente vê o quanto que essa série está ligada com WandaVision e o quanto que a série está ligada com as próximas produções do MCU. Então, Zé Boné não erra, gente. Se a gente está achando que a gente vai criticar alguma coisa do Zé Boné, e aí lá o Zé Boné vai falar assim, vocês lembram quando vocês me criticaram aquilo ali? Então, toma essa resposta aqui agora. E a gente vai falar, caramba, o Zé Boné tinha tudo debaixo do boné dele. Então, quem diabo é Zé Boné? O Kevin Feige. Zé Boné é o Kevin Feige. Ele é o Zé Boné, ele tá em todos os lugares que ele vai estar com um boné. O cara é o maior propaganda de boné. Não sei por que as marcas de boné não fazem uma patrocínio Deve ser desse calvo. homem. Sei lá, acho que ele é careca, não é não? Não sei. Na minha cabeça ele é careca. Bom, Nas vozes da minha cabeça. Bom, fala. Rapidinho, Carlos, só para eu pegar o gancho aqui para eu não perder a linha de raciocínio, eu vou ser bem curto mesmo, porque a Iris falou muito do que eu tinha para falar. Eu achei até que eu fosse ser mais polêmico. Não, foi até bom você falar primeiro, porque eu achei que eu fosse ser mais polêmico, mas não, você já antecipou muita coisa. Então vamos lá. Questão da série ser mais curta. Eu não acho que a série tinha que ser mais curta, mas ela poderia ter sido melhor elaborada. Se eu não me engano, no terceiro episódio do Loki, que foi o último até que eu fiz live sobre, depois eu não estive nas últimas lives, eu falei que era um episódio que encheu muita linguiça, um episódio que foi meio desnecessário. E vendo esse último episódio agora, que antes da Iris falar, eu achei também que faltou muita coisa nele, eu parei para refletir enquanto ela falava. Aquele episódio lá de trás, que é o que eles dois fogem, e aí eles passam ali, lutam, e aí ela conta para ele sobre as variantes. É um episódio muito extenso pro pouco que entrega. Eu já tinha falado isso antes e mais do que nunca eu acho isso agora. Por quê? Porque o tempo de tela que aquele episódio leva é o tempo de tela que poderia ter deixado para esse episódio agora crescer ainda mais. Esse episódio poderia ter tido muito mais coisa que não teve, ele foi corrido. Ele poderia ter a duração de um filme, ou ser fragmentado em 2 episódios, com essa duração. E por conta, não sei se é orçamento, porque eles determinaram que seriam 6 episódios, terminou com esse episódio assim meio
curto, mas ele entrega muito mais do que o terceiro, que para mim não entregou quase nada. Agora, é uma série, cara. A série é boa, tá? É boa. Não, na minha opinião aqui, pessoal, porque eu já conversei com algumas pessoas e vi que algumas pessoas discordam de mim, não é a melhor série até agora. Para mim, a WandaVision ainda é a melhor série. Mas é uma série bem ok, sabe? Ela não ficou aquém, não. Esperava até um pouquinho mais, sim. Para não dizer que ela não ficou aquém, eu esperava um pouquinho mais. Mas aí também não é culpa do ator, né? O ator entregou tudo que a gente esperava dele, foi entregue ali. É questão de roteiro e tempo mesmo. Mas a série é primordial, a construção dela é primordial para o andamento do MCU. E esse é o X da questão. Não necessariamente ela foi uma série criada para entregar na série, mas ela foi criada para linkar tudo. E ela literalmente vai ligar tudo agora. Vai estar tudo interligado graças a essa série. Então talvez ela não seja a melhor série, mas seja o ato mais importante de todo o MCU até agora. Se você pegar o contexto histórico dessa série, do Loki, é o momento mais importante de tudo, porque é daí que vai surgir a explicação para tudo que vai acontecer no futuro ligado com o passado. Cara, Fala, mas... Iris, que você levantou o dedo. Não, antes da Iris. Obrigado, Tarcísio. Resub, terceiro mês seguido. Muito obrigado. Aproveita para lembrar a galera aí, né, do sub. Isso, quem não se inscreveu ainda esse mês, tá? Pode dar o sub agora. Quem tiver Amazon Prime aí e não fez ainda, qualquer coisa, manda no chat pra gente, entra em contato que a gente te ajuda. Mas pode seguir aí, Iris. Eu quero falar rapidinho para depois poder deixar o Renato falar, que eu sei que ele tem várias considerações que são muito legais para fazer. Mas eu acho que a gente acaba tendo um olhar diferente, porque assim, eu lembro quando a gente estava vendo Wanda, né? A gente também foi muito... A gente não, porque eu realmente tenho minha consciência limpa de que eu não fiz essa crítica. Mas a galera caiu muito em cima também com o ritmo da série, né? Não somente dos 2 primeiros episódios, né? Que foi episódios mais lentos e tal. Mas a galera falava que que estava ali enchendo linguiça, que isso, que aquilo. Eu realmente acho, eu falei, né, eu falei até no nosso grupo, e depois eu comentei lá no vídeo que saiu lá naquela rede social que é feita para postar vídeo, que eu comentei lá, fiz questão de comentar lá, de que eu não concordava com as opiniões, com as críticas que tinham sido feitas ao episódio 3, porque eu acho que o episódio 3 era um episódio da gente conhecer um pouco ali um outro lado dos personagens, tinha uma carga dramática, e o episódio 3, ele foi um divisor de águas para a gente chegar até onde a gente chegou da série. A questão ali da parceria entre Loki e a Sylvie, de trabalho de confiança, de entrega do Loki, né, dele, das motivações dele, porque o que a gente percebeu ali que chegou um momento que o que estava motivando o Loki era a Sylvie, né? Então, talvez não somente, mas em grande parte era ela. Então, apesar do episódio talvez quando comparados com outros, ser um episódio de uma estrutura de episódio diferente, né? Para mim foi um episódio muito importante, porque a gente conheceu muitas nuances de ambos os personagens, né? Porque de Loki a gente até conhecia um pouquinho, mas a Sylvie a gente não conhecia nada basicamente sobre ela, e é uma personagem que como a gente viu no episódio, definiu tudo, né? Tudo foi definido a partir deles dois ali, né? Com grande influência da Sylvie. Então, e como o Changeman falou, que tipo, não foi uma questão puramente de orçamento, é porque eu acho que eles já devem ter gravado, senão deve ter gravado dividido em 2 partes, né? Até porque é difícil encontrar a galera por conta de agenda, né? E então, creio eu, não sei, e devem ter aproveitado e gravado pelo menos boa parte da sequência. E também eu acho que é uma questão de... Rapidinho. Essa questão de orçamento, só para deixar claro, eles recebem por episódio, tá, gente? Sim. Então, se você tem mais episódios, é mais cachê para os atores, é mais um episódio para você botar pós-produção trabalhando em CGI e outras coisas. Então, não estou dizendo que foi isso, estou dizendo que pode ser uma questão, porque sim, quanto mais episódio, mais extenso é o orçamento. Não é só você produzir vamos produzir um episódio, então, aqui de 2 horas, que aí fica mais barato e a gente picota ele. Não é assim, não. É por episódio. Se você segmentar, você vai pagar mais também.
Até porque é contratual, né? Quando eles fazem É, o contrato, já tem lá a quantidade de episódio, a quantidade, tanto provavelmente, de que tempo do episódio. uma das preocupações quando a Disney anunciou que faria as séries da Marvel com os mesmos atores do cinema foi essa de caraca, ela vai ter dinheiro Cachê. para pagar? Porque o que que acontece? Os atores de cinema são muito mais bem remunerados do que os atores de TV. Mas chega a ser engraçado essa pergunta, né? Será que ela vai ter dinheiro para pagar? Não é a Tipo Disney assim, ter dinheiro, é estar nos planos. Será que ela quer coçar tanto o bolso para isso? cara, mas é uma questão. Eu acho que talvez o Renato até possa ter mais propriedade para falar isso do que eu, porque eu entendo zero de questões orçamentárias e tudo mais. Mas assim, eu acho que nesse caso é um retorno muito garantido, né? Porque a gente está num hype de um crescimento, né, muito, muito grande. E assim, é uma questão de que a gente sabe que a gente que consegue esse retorno, né? A bilheteria da Marvel tem sido disputada sempre em questão de mais bilheteria, em questão é, de visualização, né? Acho que foi aqui, umas 2 lives passadas, eu não lembro agora alguma coisa. Vocês mostraram ali uma lista, né, das séries ali que são mais assistidas e tudo mais. Uhum. Então, quer dizer, as séries, né, as produções da Disney estão ali. E a gente sabe que muita gente aqui, pelo menos aqui no Brasil, assinou a Disney Plus por conta dessas produções da Marvel que estariam sendo exibidas ali. Eu mesma fui uma delas. Mas Então, então, quando entra nessa questão também, é porque não sei nem se é pertinente a gente perder tempo com essa pauta aqui agora, mas só para fazer um apanhado. Primeiro, você está falando, muita gente aqui no Brasil assinou. Só que a Disney conta, faz as conta o contas mundo dela em... todo. Não, Com então, mas a certeza. Disney faz as contas dela em dólar. Muita Sim, gente aqui no Brasil assinou, só que o real também dessa muita gente, quando você tá converte, desvalorizado. tá desvalorizado. Então, para a Disney não é tanta coisa assim, mas esse não é nem o ponto. É que a série é diferente, porque você comentou também, a bilheteria tá dando bom. Bilheteria tava dando bom, sim, tava dando muito retorno no MCU. Mas aí não dá pra gente comparar também o serviço de streaming, que é assinante pagando mensal, para ter aquele conteúdo semanal, do cinema, que às vezes a gente vai lá e com um ingresso de um filme, a gente pagou a mensalidade do streaming inteiro, entendeu? Sim. E aí é aquele negócio, o custo da série inteira, que levou 1 mês e meio, é o mesmo custo de um filme? Não é. Da série acho que talvez seja bem maior. Não, Aí as coisas que tem que ver. eu não E faço outra ideia de coisa, quanto. por mais que esteja fazendo sucesso, a Disney está entrando nesse mercado agora. O Disney Plus é novidade. Então ela ainda está tateando para saber onde é que ela pode pisar, até onde pode ir, porque é um serviço novo. Ah, até a questão do universo mesmo, do desenvolvimento, né? Quando você tem os filmes anuais, às vezes você tinha, né? Esse ano chegou a ter 2 anos sem sair filme nenhum da Marvel. A gente ficou sem. Quando você tem um ano que tem 2, 3 filmes, você precisa alcançar aqueles períodos ali de marketing para você alcançar o pico. Enfim, agora quando você tem que trabalhar o ano todo para manter a galera ali envolvida, é outro trabalho, mas talvez seja o trabalho é retorno garantido, né? Questão do hype, questão do consumo na internet, viralizar. Isso aí eu acho que não tem tanto preço para Disney. Então eles estão pagando, mesmo que não esteja efetivamente lucrando, né? Trabalhando no vermelho, que é uma coisa que o Renato pode falar melhor. Mas eu acho que é Aí, mais Renato, falou que baseado tu nisso. trabalha no vermelho, Renato. Não, que Tem muito a pra venda entender de mais de produtos marketing. licenciados também, né? Que Sim. acaba. Uhum. O Renato Cobrindo, né? sempre traz essa questão, né? Do quanto que esses produtos que são licenciados muitas vezes são um foco das produções, né? Essa venda não assim o foco da produção, mas muitas vezes são responsáveis por boa parte da receita, né? Daquela empresa, porque você pensa aí, o quanto que produtos de Loki, tipo, só de Funko, saiu, sei lá, uns 1 zilhão de modelos Eu diferentes. mandei A ontem galera ou comprando anteontem. Funko de jacaré, gente. Por quê? Porque é o jacaré do Loki, sabe? Então, assim,
tem um. Mas, ô Iris, é a pessoa vacinada mais carismática desse mundo, aquele jacaré. Pô, muito, cara, muito. Se tivesse saído um pouquinho antes, certeza que aqui no Brasil iam acabar usando de alguma forma como publicidade pro negócio. Eu não sei se vocês viram, mas eu mandei lá naquele nosso grupo exclusivo lá, posso chamar de grupo de membros, que é a galera mais ativa da Geekstart, né, que vai nos eventos e tudo mais lá no WhatsApp, que foi anunciado que a Disney agora vai comercializar as tiaras da Sylvie e do Loki. Eu mandei a foto lá no grupo, eu não sei se... Porque eu tô muito pouco ativo, gente, então eu joguei e saí, eu não sei se vocês responderam, se passou batido, e cara, é um negócio incrível, se você quiser fazer cosplay, por exemplo, de Loki e de Sylvie, aquilo é perfeito, e é Já oficial vai da ter até o Disney. parque da TVA. Não duvido muito, não. Parque eu não diria, mas uma atração dentro do parque da MCU é possível. Com certeza. Ô, Renato, quando você for falar agora, pode ir passando as imagens pra dar uma mudada aí na Sim. tela, até porque tu sabe qual a próxima imagem que vai vir, então fica mais fácil tu ir falando e tipo apresentação de trabalho, vai. Capricha. Cara, vocês falaram muito bem sobre tudo ali que... Da questão da série, né? Eu acho que a Marvel ela tem feito filmes para a televisão e dividido em pedaços, tá? Sempre se fala muito, quando você tem uma franquia assim, das ideias que eles pensam, tipo, pô, isso não vai dar certo, vai custar muito caro para botar no cinema, e se fracassar, blá, blá, blá. Acho que estão aproveitando todas essas ideias e transformando em séries, tá? A relevância da questão do Loki, né? A gente até falou sobre isso na outra live, né? Pô, mais uma vez está ele lá arrastando o vilão para dentro do universo, ou seja, tudo culpa do Loki. Isso. Fio condutor, né? Mais uma vez, tá ele lá fazendo a dele e trazendo o vilão. Então, é um personagem importante pra caramba, né? E questão da galera tá reclamando, acho que o pessoal esperava assim, meu Deus, é o vilão. Tiro, porrada e bomba, agora arranca a cabeça dele, ele Vai dando tiro destruir e todo vem um mundo. exército. Vem um exército gigante e nave e explode tudo. Cara, eu achei que foi genial, porque, tipo assim, olha, tem um mágico, ele não tem na mão. Ah, ele vai tirar um coelho. Aí o cara sai uma girafa andando de bicicleta e equilibrando o prato. Entendeu? É, pô, surpreendeu. E aí muita gente postava que, tipo, ah, caraca, isso. Mas para e analisa o episódio. Entendeu? Toda a explicação que é dada, a carga dramática ali dos dois, né, do Loki da Silva e tudo mais, enfim, o peso do vilão, e aí a explicação que ele dá da situação toda, né, de, ó, tu acha que eu sou ruim? Ó. Então, quem não viu e for ver as coisas daqui para frente, vai ficar perdido, não vai entender nada. Eu estou vendo na internet, ele fala assim, na minha época, a variante era um carro. Porque já tem gente que não está entendendo a parada do que está rolando. Entendeu? Então, a série ela tem uma importância, pode ter decepcionado algumas pessoas e a galera está reclamando, mas eu acho que todas as 3 séries apresentadas até agora, elas vão crescer com o andamento do universo Marvel. Lá na frente, tu vai parar e vai falar assim, caraca, aí tu vai querer ver a série de novo, e de novo, e de novo. Como Entendeu? acontece, né? Aconteceu Tipo, as algumas primeiras vezes. produções, assim, quando a gente vai assistir, Exatamente. deixa eu voltar um pouquinho. Exatamente. Então, acho que a série ela vai ter essa importância por isso. Conforme os filmes forem acontecendo, as coisas forem fluindo, tu vai acabar voltando e voltando e voltando, porque tem as relevâncias. Por exemplo, o vilão apresentado tem uma ligação direta com o Quarteto Fantástico. Sim. Entendeu? Então, quando vier, aí a gente sabe que vai ter o filme do Quarteto, quando vier, será que o filme vai ter alguma citação, alguma relevância? Será que isso vai ser falado mais para frente, ou depois do filme, ou durante o filme? Ou isso vai implicar diretamente na aparição do quarteto para o filme? Pode ser. Pode ser que tenha uma influência. Então vamos resolver o problema aqui com os ancestrais dele. Aí estão lá, aí não tem origem de equipe, já apresenta a equipe, porque a origem a gente já viu trocentas vezes mesmo.
Já Sim. apresenta a equipe formada e tudo, enfim. Bom, Então, eu acho que é isso. Eu acho que eles pensaram de uma maneira que vão aqui apresentar tudo isso. E lá na frente a galera que hoje está achando que é ruim vai entender a importância e vai voltar para ver e já vai ver de uma maneira diferente. Entendeu? Acho que tem muito isso. Fora que dá uma profundidade sentimental pro Loki que dá um entendimento da cabeça do personagem, de quem ele é, para ele mesmo e pra gente, né? De quem ele é, a razão da existência dele e tudo mais. E toda a virada que ele tem agora. Porque, sinceramente, nos outros filmes, ele era o vilão no primeiro, aí no Thor ele já começa meio que ser bonzinho, no 2, no 3 ele já é bom, e eu fiquei meio tipo assim, eu achei muito rápido, muito drástico essa mudança dele de mega vilão como eu conhecia nos quadrinhos para pra isso, né? anti-herói, vamos dizer assim. Eu achei muito mal explicado isso, muito sem fundamento, sem motivo real, assim, não. Foi porque isso. Ah, beleza, ele viu a mãe morrer, tem um peso, tem. Mas acho que ainda não era o suficiente para ele ter essa transformação toda, né? E aí tem a explicação na série que, pô, na verdade, ele não é tão mal assim. Tem algumas explicações ali psicológicas, sentimentais, que aprofunda mais isso e vai mostrando que realmente o cara não é tão vilão. O que se faz é aquela história da criança que sofre bullying e acaba revidando com violência, mais ou menos por aí, né? Uhum. E eu, E eu acho. genericamente, tenho Desculpa. falado o que rolou no episódio para rebater essa questão da galera falando que pô, a série poderia vir hoje, a série poderia ter sido um e-mail. Não acho, não. Não acho, não. Acho O que pessoal exagera um pouco às vezes também. é, Eu vi uma crítica, duas coisinhas bem rapidinhas. Uma que eu vi uma crítica que era um cara que aparentemente tinha alguma relevância a opinião dele, mas como cada vez mais pessoas que têm opiniões que eu acho que não são tão pertinentes acabam tendo relevância, então não levei isso pro meu coração, não. Mas que ele fez uma crítica de que, tipo, de que tudo que aconteceu em Loki não deveria acontecer numa série, sim um filme, porque aí o público agora vai ter que ser obrigado a assistir a série para entender. E isso como fosse um tom de crítica. E aí o meu pensamento, eu não sei o nome, Changeman, como eu falei, eu realmente não me fixei, ele é o nome da pessoa que disseminou essa informação. É, de que foi o seguinte, de que, cara, mas isso daí é uma jogada óbvia. Tipo, você quer entender o que vai acontecer de agora em diante? Então, tu vai ter que ver aquela série lá de 6 episódios lá no meu streaming e é isso, sabe? Até porque é, quem acompanha mesmo, né, a história inteira do MCU é o fã ou a galera que curte. Porque, tipo, qualquer que seja o filme Ultimato, por exemplo, se a galera não foi lá de, tipo, caiu de paraquedas sem ver o que acontecia antes, ela continuou não entendendo nada, Uhum. sabe? Se a galera chegou lá pra assistir Thor, Ragnarok, sem ter visto o que aconteceu, também não vai ter nada pra falar, ué, o que tem Hulk fazendo aqui, aí tem o Loki, aí tem o Thor, aí tem esse bando de gente aqui, tem, no final aparece esse rato, um camundongo, sei lá que bicho é esse, que tem uma arma e faz conexão agora com outro filme. Então, assim, a galera que realmente não acompanha, independente de qual filme vai ser, ela não vai conseguir compreender todas as coisas que rodeiam aquele universo. Então, assim, independente de ser na série ou de ser num filme, exige, né, uma certa um certo acompanhamento ali das produções de todos esses anos. Vai ter que ver todos os filmes sim, vai ter que ver todas as séries sim. E isso se você quiser entender. Se você não quiser entender, você não assista. Se você for meu amigo e você quiser manter a minha amizade, você vai ter que assistir, porque sim. Sim. Inclusive, tem um amigo meu que eu falei isso pra ele, falei, tem que assistir, não tem jeito não. E a outra questão é que no começo, agora eu lembro que foi o Renato San Marcos que falou, tipo, que tudo é culpa do Loki. Tudo que aconteceu na série é culpa do Loki. E eu ia falar, não foi culpa do Loki. Aí depois eu parei e pensei, cara, mas se é uma variação, se é uma variante dele, então é culpa dele sim. De qualquer forma,
Não, sempre isso, tudo é isso culpa dele. até. Esse teu comentário até ressuscita um outro que eu ia fazer antes e passou batido. O Loki é tão egocêntrico, que a única pessoa com quem ele conseguiu se identificar é ele mesmo na versão feminina. Isso, cara, e isso é 100% Loki, né? Essa coisa do narciso e tal. Gente, vocês podem falar o que for, eu tenho uma fábrica de pano para passar pro Loki, tá? Eu não tenho um paninho só, não. Eu produzo, eu vou lá plantar o algodão, para colher o algodão e fazer esse pano. Porque a gente tem uma carga, né, muito do emocional dele que influencia tudo, né? Na verdade, ele sempre foi ali um possível herdeiro para o trono, quando todo mundo já sabia que ele nunca ia chegar a ser o rei. Bom, primeiro porque, na verdade, ele é bastardo, né? Aquele pequeno segredinho sujo ali que o Odin guarda. Mas pô, ele nunca teve real a chance de tentar ser algo, porque todo mundo sempre esperou o pior dele. Então, isso vai crescendo com ele no estigma, né? E aquela fala dele lá com a Sylvie dentro do trem sobre isso é uma fala que a gente consegue entender muito do personagem. Era só isso que eu tinha que falar mesmo, essa última passada de pano pro Loki, pra ter certeza de que ele merece Na ter questão que o Marco falou em questão de relacionamento, não dá para falar muita coisa porque ele tem uns gostos meio estranhos, né? Só ver os filhos. Um lobo gigante, uma cobra gigante, enfim, uma nuvem Mas lobo, isso ainda não foi bem abordado no MCU, né? uma mulher encapetada, enfim. Bom, É, ô, Renato, acho que você pode agora ir passando as imagens, que eu vou fazer uma minha análise aqui do que eu achei no geral. Aproveitando que vocês estão falando isso. Então aí, a gente vê nessa imagem aí, que é a imagem que quando o Loki volta pra AVT, no final do sexto episódio, e ele vê uma AVT diferente. Você vê a AVT com um relógio totalmente diferente, ninguém reconhece ele. Inclusive o Mobius não reconhecer ele foi, assim, o fim da picada pra gente ficar com o coração gelado. E você vê aí a estátua fazendo a clara referência ao Kang Conquistador com a feição do ator que é o Jonathan Majors. Pode passar essa imagem. que para mim ali ainda não é o Kang vilão. Não. Isso. Vou. Eu imagino, tá, gente? Mas aí mais uma vez, as vozes da minha cabeça, sem base nenhuma, que o Kang, na verdade, vai ser uma variação dele. Uma delas, não necessariamente essa aí. O Tarcísio tá Exato. lembrando aqui que a roupa tá diferente, tem também isso. Aí a imagem da Ravonna com a Miss Minutes, que são dois personagens aí que ficaram até o final, entre aspas, lutando contra a nossa vontade, né? Porque nenhuma delas queria que as coisas fossem descobertas de verdade e que a história avançasse. Mas aí são dois personagens que agora a gente entende que eram personagens que eram pra ficar pra segunda temporada. Pode passar, Renato. Esse susto que a gente teve, né? Entrou lá no castelo, tem essa Miss Minutes de novo, fazendo. Tipo, tem certeza que vai entrar aí, né? Chegaram aqui, né? Parabéns, sei que. A gente não sabe da onde vem essa inteligência dela, mas vai ficar também pra segunda temporada a resolução dela. Ou não, né? A gente nunca vai saber. Mas mais uma personagenzinha que a gente cantava a pedra aqui no início das lives pré-primeiro episódio, que a gente botou, vai ser pentelha, hein? Vai perturbar. E realmente perturbou até o final da série. Vai, pode passar mais uma, que aí depois a gente vai entrar num debate do. Eu trouxe essa foto aí, principalmente porque ele tá comendo uma maçã. Então, é clara a referência entre Adão e Eva e a cobra. Isso aí pra mim ficou nítido. Pode Sim. passar. Essa cena do elevador, né? Ele ali observando a indecisão dos nossos Locks, né? Sabe o que vai fazer. Indecisão? Na verdade, não, né? Porque o Loki queria que não matasse e a Sylvie queria que matasse. Mas aí nós vamos entrar no quesito aí agora
da discussão do Kang, mas eu queria só passar uma espécie de explicaçãozinha rápida para vocês poderem debater melhor. Pode passar essa foto, Renato, por favor. Porque, vamos lá. Entrou esse personagem, né? A gente não viu isso acontecer em nenhuma série da Marvel até agora, de você colocar um personagem no último episódio do tamanho que é, entre aspas, um pré-vilão, né? Ou um grande vilão, né? Do CM, que foi o Jonathan Majors, que é ator que fez aí o Lovecraft Country também. É um ator que a gente vai ver pra muita coisa agora, daqui pra frente. Mas eu acredito que essa versão dele seja a variante mais parecida com a do Imortus, ou alguma coisa do tipo. Uma coisa assim, bem mais pra frente, né? Ele diz que viu vários futuros, viu várias realidades. Cansou, simplesmente. Agora eu sosseguei, né? Como diria aquela música Até pelo sertaneja. nome dado, né? É, O nome que dão a ele é aquele que permanece, aquele que esse permanece. mortal. E ele diz, daqui a pouco eu volto, não se preocupa, né? E assim, eu acho que a atuação dele, na minha interpretação, foi perfeita. Ele fez um papel carismático em tão pouco tempo. Porém, eu acho que ele não deveria ter sido introduzido nesse sexto episódio. Ele deveria ter vindo antes. Eu acho que acabou sendo. A gente jogou fora a jornada do Loki até então. Ao meu ver. Ao meu ver. Eu acho que se fosse pra esse cara aparecer aí no sexto episódio, que ele tivesse aparecido no terceiro, nem que fosse no pós-crédito, no quarto, e fosse trabalhado. Eu achei que a gente chegou, eu falei isso pro Tarcísio, tá? Que a gente tava conversando depois. E eu achei que ele não viu muita empatia nele, mas eu vi. Eu me senti conectado com entre aspas, essa versão do Kang. Mas eu achei a explicação dele fantástica. Uma coisa que a Marvel foi muito corajosa de explicar. Pode passar pra próxima foto? Que eu acredito que dá pra dizer melhor. Essa parada das guerras, né? Que a Miss Minutes explica pro Loki no primeiro episódio, né? Que rolou uma guerra, entendeu? E era as guerras dos diversos Kangs. Eu acho que isso foi, assim, pra mim o ponto alto do episódio. A explicação, a didática que eles tiveram pra explicar pra um leigo, entre aspas, que chegou ali. Eu acho que se pegar qualquer um, ele entende um pouco de universo Marvel que vai ser daqui pra frente. Porém, como último episódio de série, eu tive a sensação de mid-season, não de season finale. Eu achei que fizeram a conexão pra segunda temporada como se fosse encaixada. Eu acho que vai ficar igual o Pedro falou, já foi tudo gravado e é isso. Essa foi a metade da temporada. Se você quiser assistir a série completa, pra mim não teve conclusão a jornada do Loki. Pra mim, se ele pula do segundo episódio pra aí, pra mim não ia fazer diferença. Porque de qualquer jeito, a Sylvie e o Loki não tiveram como assim? Uma relação diferente da que eles tiveram na primeira vez. No primeiro encontro deles, eles já tiveram aquela conexão de um com o outro. E um não confiava no outro. Terminou como? Um não confiando no outro. Todos os dois apaixonados. Enfim, pode passar na próxima. Só pra Mas eu gente acho chegar que isso numa. fala muito sobre o Loki, né, cara? Da Fala. questão, de amar e não confiar, né? Eu acho que é uma característica de Loki, né? Essa questão aí de De. amar e não Sim, confiar. da relação entre eles, né? Como acontece, por Porque exemplo, até do Loki com o Thor, por exemplo, do Loki com. Enfim, eu acho que a única pessoa que o Loki amava e confiava era com a mãe, assim. E mesmo E por assim isso. eu fez o acho que que fez, não né? E foi. mesmo assim, isso não impediu ele de fazer determinadas coisas, né? É, eu concordo com Eu acho essa que não questão foi. A- eu acho que não foi a questão de não confiar, não. Acho que o Loki confiava, a Sylvie confiava, mas o rancor que ela tinha era tão grande que era maior que o amor. Tanto que ela fala que, infelizmente, ela não é ele, dá um beijo, manda ele embora Uhum. e executa o que ela precisava fazer. E para mim, comparando, foi igual, ó, tem o mesmo peso. A atitude dela tem o mesmo peso que Do tá lá de dentro estalo. do campo. Ali teve o mesmo peso mesmo. Pra questão do universo Marvel foi fantástico, cara. Foi fantástico. As consequências, Vai pavimentar todo o território que a tudo. gente tinha incerto.
de agora pra frente, foi como eu comecei a falando, né? De agora para o Aí, ó, futuro, os tudo é universos. possível, tudo tá em aberto, assim. Tá E eu acho permitido, que, sim. e eu acho que assim, eu concordo, eu acho que talvez o vilão pudesse ter sido introduzido. Eu acho que talvez não desde o terceiro, mas talvez desde o quarto, pelo menos assim, a gente ter uma nuance, desde o quinto, aliás, não sei, pelo menos uma nuance da gente entender melhor, né, quem que era esse Uhum. personagem. Mas também, assim, por outro lado, eu acho que foi muito intencional. Não, Porque de se a gente for fato, parar foi. pra pensar, se a gente for pensar, por exemplo, no Thanos, né? A gente for coisa, ele foi um vilão que ele foi construído ali em todos aqueles anos. E como o Tarcísio falou, né? Tem uma previsão aí de que esse vilão dure aí a próxima década, tal como foi para Thanos, né? É, Então aí a gente tem uma expectativa de que ele vai falar alguma coisa sobre ele no filme tal, e no filme tal, e na série tal, e na segunda temporada de série tal. Então, eu acho que foi proposital, tipo, vamos dar um pouquinho só para eles, porque o resto, para eles entenderem o que está acontecendo sobre esse personagem, a galera vai ter que acompanhar as próximas produções. E também eu acho que, como foi a primeira série que vai ter uma segunda temporada, né, também foi fez a muito diferença. uma questão tipo de teste, sabe? De saber, tipo assim, como será que a galera prefere uma série que talvez deixe, aspas, o negócio melhor fechado, Fechado, né? mais acabado, ou um negócio tipo assim, cara, ficou um monte de coisa aberta e agora o que a gente espera? Porque ficou tanta coisa aberta que assim, que as teorias surgem, né, assim, em disparada, porque literalmente tudo é possível e a gente acaba não tendo muita noção do que realmente pode vir a acontecer, porque tudo pode acontecer. Como eu falei, basta você acreditar. É Isso. isso. Na live passada eu falei, né? Eu falei, ó, pode ser que seja uma variante do Loki, mas se for o Kang, não vai ser o Kang que a gente conhece, vai ser uma variante totalmente diferente e tal. Uhum. E acho que foi exatamente isso. Não era o Mortus, não era o jovem, não era o Kang tradicional, era Sim. alguém diferente, foi apresentado totalmente diferente. Meio que mesclou um pouco, né, do quadrinho com o que eles queriam apresentar pra série. Pode passar a Como a imagem. Marvel Acho já que. vem fazendo, né? Ela pega ali a base do quadrinho, mas acaba modificando algumas coisas para ser melhor inserida dentro das perspectivas dela. Então, aí é a cena das ramificações, né? Passou da linha vermelha. Tá mutado, Marcos. Foi mal. Eu só ia falar que essa daí é a cena que o Titanic bate no iceberg, né? É a cena que tu olha e fala, e agora foi. Já era. Agora azedou o caldo. Sim, e aí é diferente como eu falei, no segundo episódio, começa a ter as ramificações, mas não passa da linha vermelha, né? Agora passou. E já tinha começado a criar essas ramificações desde quando ele faz ali o teste, né? Ele deixa a pedra cair na parada, e aí ele vê, ih, isso aí era mentira minha. Eu não sabia até aqui não. Daqui pra frente eu já não sei mais o que vai acontecer. Então, já estava sendo criada ali a história, né? Então, nem a gente vai saber o que acontecer se ele fosse evitado, né? Porque desde ali já desenvolveu uma outra linha. Mas enfim, pode passar essa foto também. Eu vou cantar uma pedra aí para a gente salvar isso para lá daqui a talvez a 10 anos. Só A a gente foto buscar essa comparativa. live aqui e falar sobre, né? Eu Aham. acho Pera aí, que rapidinho, rapidinho. essa, Deixa eu me posicionar bem aqui para quando eu olhar daqui a 10 anos, eu falo assim, nossa, eu tava bonito 10 anos atrás. Pera aí, deixa eu. Deixa eu botar aqui então. então, eu acho que toda essa saga que começa agora, né, ela vai terminar com Guerras Secretas. É, não tenho o que discordar, não. É uma possibilidade grande. Só que O no que eu quadrinho Guerra imagino. Secreta é antes de Guerra Civil, né? Eles vão ter que dar um jeito de costurar isso daí para fazer sentido. Sim, mas aí é simples, pegando lá um herói de cada linha temporal diferente e lutando para poder defender a sua linha temporal
Entendeu? Não, a linha que vai ser a única linha que vai existir é a do campeão. Suposições, tá, galera? Teoria. Uhum. Então, vamos pegar aqui, ó. Qual vai ser o campeão dessa linha do tempo aqui? Ah, quem escolheu o Homem-Aranha. E dessa linha do tempo aqui, o Wolverine. E dessa linha do tempo aqui, Deadpool. O vilão tal, né? Eles vão fazer lá o mundo de batalha, né? Como tem nas últimas Guerras Secretas, não nas primeiras. E vai se ter ali a Guerra Secreta, e no final vão pavimentar que, sei lá, o multiverso continua existindo, mas cada um na sua, ninguém se mete com ninguém. Esse universo paralelo aqui vai deixar de existir porque não presta mesmo, só vai ficar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Entendeu? Mas eu acho que, assim, vai ser o endgame do novo universo vai ser Guerras Secretas. Entendi. E aí, O ápice, né? quero estar vivo para ver o que vem depois. Vai tá, pô. Vai ter muito filme agora também, né? Pode passar essa foto, que era só pra mostrar pra quem não tinha visto como era o visu dele no quadrinho. Do Kang, Conquistador, como ele fala lá. Já chamaram ele de Conquistador. Aí algumas variações. Ali do lado é o Imortus, que eu tava falando que me lembrou mais a levada dele. Mas tudo vai ter o mesmo visual, né? Vai ter tudo a cara do Jonathan Majors, pelo que eu entendi. Tá, então. Pode ser que depois mude isso, mas pelo que eu entendi vai ser tudo com Inclusive, esse fisionomia Kang dele. central aí, ele parece muito uma versão alternativa, tanto do Thanos quanto do Darkseid lá da DC, que pra mim eles são todos parecidos. Teve muita inspiração, né? Na hora que os quadrinistas criaram esses caras maiores, né? Também lembra um pouco o Quando eu Galactus, comecei a cabeça do Comecei a ler capacete. que eu vi o Kang pela primeira vez, eu achei que era um sentinela. Aparece também, Também. Sentinela do X-Men. Parece também o Peter Check na época que agarrava. Pode passar essa daí. É que eu trouxe foto pra caramba, se a gente ficar pra... aí a confirmação, né? Que ia ter temporada 2. Que falaram que não tem tela pós-crédito. Aí ia sendo pós-crédito. Mas não dá nem pra contar que isso é no pós-crédito, tá de sacanagem. Mas é. Mas tá lá. Claro, é uma coisa importantíssima. Poderia... assim, não tá escrito, né? Mas já estão falando que ele vai aparecer em Doutor Estranho também. Então, haja gente em Doutor Estranho. Tem que aparecer, ele fez a cagada, é ele que ajude a arrumar. Uhum. E falando nisso... Doutor Estranho, gente, trabalha esse homem. Trabalha mais do que a máquina de lavar aqui de casa. Nossa Senhora. Falando nisso, as próximas imagens aí já vão trabalhar isso um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês acham que o Doutor Estranho, lá naquela hora que ele viu os desfechos possíveis, ele pensou só no contexto de conclusão de derrota ao Thanos? Ou será que ele também conseguiu vislumbrar um pouco mais além, vendo aonde que isso ia parar? Tipo, olha a cagada que vai dar essa volta no tempo do o Loki conseguir fugir e o caos que isso aconteceria graças à fuga do Loki. Cara, ele viu 14 milhões de possibilidades. Eu acho que ele viu também, tipo assim, mas não tem jeito, vai ter que acontecer mesmo. Ele foi vendo. Essa daqui dá certo. A partir do momento que essa daqui deu certo, o dano posterior é colateral, né? Vamos aceitar o que acontece depois. Mas aí eu te falo, a especulação atual o Kang é o novo vilão comparado ao Thanos, é o novo super vilão que vai vir depois do Thanos. Tudo bem que é aquilo que você acabou de falar é o único caminho para derrotar o Thanos, mas será que ele não viu e pensou, cara, esse caminho vai levar a derrotar o Thanos, mas vai levar a gente direto a um outro vilão tão sinistro quanto? Não, porque ele viu que eles vão conseguir derrotar esse vilão também. Ele viu o dinheiro que eles vão ganhar. Pode ser que eles percam pessoas no caminho, mas eles vão ganhar também. Analisando agora a série e lembrando, né, do filme passado, do Ultimato, a anciã sabia, porque ela explica para o Hulk, se você mexer com o tempo, você vai criar uma variação que vai destruir o meu universo. Uhum. Então é muito provável que esse conhecimento tenha sido passado para o Doutor Estranho, da questão do multiverso. Talvez a anciã sabia, apesar dela não saber o que tinha para o futuro dela, ela tinha um limite, que também talvez seja o mesmo limite que o Kang tinha, né, de poder ver até um certo ponto,
Uhum. não passada ali, ele também fala isso. Comparando, a Anciã tinha conhecimento disso. Então, talvez ela tinha conhecimento também da existência do Kang e tudo mais. Enfim, acho agora, parando para pensar, acho interessante. Vou ter que assistir essa cena de novo. E aquilo que. Vamos maratona. Aí eu até trouxe aí. Não tem muito o que comentar nisso. Aí deve ficar pra segunda temporada, mas Carlos, não rapidinho, só um outro apareceu. comentário aqui que eu quero perguntar pra galera do chat e pra vocês, já que a Iris falou de maratona. Se tivesse saído no formato de sair a série toda de uma vez e vocês terem maratonado, vocês acham que a experiência teria sido melhor ou pior do que ver segmentado semanalmente? Porque aquele impacto que eu disse de não ter gostado do terceiro episódio teria passado batido pra mim se na sequência eu tivesse visto o quarto. O impacto negativo do terceiro episódio foi eu ter visto o terceiro episódio e ter falado, pô, mas é só isso essa semana. Esse episódio é mais fraco do que os outros. Eu vi isso e vou ter que esperar até semana que vem para ver se vai melhorar ou se vai continuar nessa pegada. O que vocês acham? Teria melhorado a experiência do espectador? Não digo nem de manter o público ali, estou falando de sua experiência como espectador da obra. Teria sido melhor ou pior ver tudo de uma vez numa maratona? Vou te falar, geralmente eu prefiro maratonar. Eu prefiro quando a série tá toda posta e eu tenho liberdade para assistir porque eu vejo direto. Mas eu acho que para esse tipo de série, assim, eu acho que a experiência de um por semana me permite coisas que se fosse na maratona eu não teria, como por exemplo a própria absorção do que aconteceu no episódio, sabe? Então, tipo assim, a gente conseguir ter a gente conseguir, não, a gente obrigatoriamente ter uma semana entre um episódio e o outro é um tempo que a gente faz teoria, que a gente pensa, que a gente vê nuance de personagem, que talvez se eu tivesse a oportunidade de ver um atrás do outro eu não teria me apegado a coisas que eu me apeguei. Então, por exemplo, nesse caso, talvez a gente tivesse maratonado ali direto, a gente não teria aproveitado essa carga dramática, né, do personagem, como a gente conseguiu aproveitar, porque eu não sei vocês, mas eu terminava o episódio, eu ficava, assim, sentada, né, porque era literalmente, eu acordava, pegava o controle e ligava, assim, não fazia nada, era abrir o olho e ligava. Então, tipo, eu ficava sentada, assim, tentando entender o que que foi aquele episódio, sabe? O que que eu tinha acabado de ver e eu gosto muito de me ater assim a quando eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais da essência ali do personagem, sabe? O que está por trás dele, o que está motivando. Então eu acho que se fosse na perspectiva de maratona, pelo menos para mim, a experiência não teria sido tão legal quanto foi, apesar de eu preferir, em questões gerais de série, poder maratonar assim diretão. Quando você está com fome, você quer comer rápido para matar a fome, né? Quando você não está com muita fome, você come lentamente e saboreia Apreciando. mais. Eu acho que essa questão a gente ia perder muito o easter egg. Por exemplo, eu assisti um episódio e ia para a internet buscar referência. Falava um nome, do fulano de tal. Tá, lembrei. Esse aqui. Esse aqui. Apareceu não sei o que, vamos ver esse aqui. Miss Minutos, pô, não lembro dela. Vou lá, pesquisava. Bom, aí vinha todo, né? Então você vai apreciando os easter eggs, momentos, analisa, por exemplo, agora. Essa parada que eu pensei da anciã, o Hulk, eu não tinha pensado antes. E a série já dava esse caminho. Mas eu pensei agora, debatendo com vocês. Se eu tivesse engolido a série, talvez a gente não estaria debatendo agora, não teria chegado nessa conclusão, não teria pensado nisso. Não, mas olha só, eu já comentei isso em outro momento também, Renato, pra gente que é criador de conteúdo, assistir por etapas, pesquisar, Sim, bater papo episódio por melhor. episódio com a galera é muito melhor. Mas eu tava perguntando como espectador mesmo, porque eu, particularmente, se eu pegar para rever a série inteira agora numa tacada só, mesmo tendo já visto, eu tenho certeza que a experiência vai ser muito melhor para mim, pro meu gosto pessoal, do que vendo segmentado, né, semana por semana, do jeito que eu vi da primeira vez. Eu prefiro ver a maratona. Não sei a galera aí do chat e vocês, pelo visto, preferem ver segmentado também. E rapidinho, outra coisa que eu lembrei, mais cedo eu comentei aqui do The Big Bang Theory, eu vou ressuscitar aqui um outro episódio. A Amy, que no final acaba com personagens do Jim Parsons, com Sheldon, tem um episódio que ela fica sozinha com o Leonard no apartamento. E aí ela fica assistindo uma série lá
E aí o Leonard está incomodado, porque ele não tem muito assunto com ela, né? Ele tá trabalhando na mesa do lado enquanto ela vê televisão e não consegue falar com ela. Aí acaba a série, ela desliga e continua ali um tempão, quieta, parada. Aí ele fala com ela: tá tudo bem, você não quer ir embora e tal, o que que tá acontecendo? É ela: eu tava assistindo tal série, tal documentário, sei lá. Aí ele fala: mas já tem meia hora que a série acabou. Aí ela fala: e agora eu tô digerindo o que eu entendi do episódio. Sou eu E é, é, assistindo é todo muito episódio. disso também. Realmente, quando você assiste tudo numa paulada só, um atrás do outro, um atrás do outro, às vezes você pode perder alguma coisa por não ter parado para refletir. Mas nada que você não possa fazer voluntariamente. Você terminou um episódio, você faz uma pausinha de 10 minutos, vai no banheiro, vai comer alguma Ah, coisa, ninguém reflete sobre o faz. episódio, ninguém faz. Ninguém faz. Mas dá pra fazer, mas ninguém faz. Dá, mas ninguém faz. Carlos, Porque já tá ali, né, o episódio. Então você quer É, ele. terminar. Em 10 segundos começará o primeiro episódio. Pular pro próximo? Pular. Sim. Você não espera nem os 10 segundos. Oi. Carlos, sobre essas imagens aí, eu acho que quando a Miss Minute vai tentando convencer eles ali a não entrar, né, ela vai falando, você quer ser rei? Quer ser não sei o quê? Quer vencer o Thanos? Eu acho que essas cenas entravam ali, cara. Eu É. pensei muito sobre isso. Foi igual o Hulk e Wakanda. Uma possibilidade, né? Mostrando assim, tipo, olha, seria Mostrando, como seria. mostra ele rei. Eu acho que essa cena seria isso. E de repente não entrou, e aí eles jogaram no trailer. Não, não vamos usar, vamos botar aqui no trailer, então. Entendi. Aí, gente, tem um relato aqui do Tarcísio falando que ele não acha, não. Que a esposa dele viu tudo numa pegada só até o 5 e ela quase desistiu no terceiro, mesmo já tendo saído do quarto e o quinto. Ou seja, é porque o terceiro foi mais fraco mesmo, no caso. Teve um ritmo diferente da série. Só pra É, constar, a Rafaela também não viu tudo, tá? Ela também parou no meio. vai precisar, pelo menos, assistir o último. Não, Virou depois obrigação. ela retoma, mas isso é pra vocês verem quantas pessoas foram ficando pelo caminho e é algo que eles, provavelmente, eles sentem o impacto lá, porque eles têm essa métrica, né? Uhum. O YouTube também tem, outras redes sociais de vídeo também tem. Eles sabem até que momento a pessoa assistiu e parou. Então, se muita pessoa desistiu no terceiro episódio, e isso provavelmente também aconteceu no WandaVision, também aconteceu no Falcão, porque o terceiro episódio de todas elas foram mais fraco, a Disney provavelmente vai começar a mudar isso mais pra frente. E É, também agora, obrigatoriamente, quem desistiu no terceiro, mas tem pretensões de continuar acompanhando o Vai ter que voltar MCU, a ver. vai ter que voltar a ver, não vai ter muito o que fazer Mas nesse mesmo essa sentido. pausa de parou e só retomou depois de um mês, depois de uma Eles semana, percebem, tem eles a métrica. percebem. Então também dá para eles calcularem lá o impacto disso. bom, pode passar então essa imagem. Que a Gente, eu vou gente. sair aqui rapidinho, vou deixar aqui aberto, mas segue e eu já volto. Vou mutar Tá. aqui. Nessa parte que ele apareceu o, de jaqueta roxa e não deu pra focar no rosto, eu imaginei que fosse o nosso querido meme do Chegou! Ia ser maneiro se tivesse uma referência, se ele fizesse só assim, o pessoal ia entender. Mas essa série é gravada muito Seria, antes, né? Mas, pô, seria genial. tu Mas bate seria assim, genial. Seria genial. pode ir pra próxima agora. Vocês Que não é, queriam quem? Aí. que é o quem, então? Que é o que a Iris começou a falar, né? Doutor Estranho chegando lá agora no próximo filme, todo feliz. E a Sylvie que abriu o multiverso, a VT destruída, do Reverente do Homem-Aranha, Eu acho provavelmente. que ele nem conseguiu ficar feliz. Porque, tipo, terminou o Ultimato e, tipo, ele já tinha visto aqueles negócios tudo. Então ele ficou, cara, vou me permitir tirar uma noitinha aqui de sono. Porque tá vindo um problemão aí pra eu resolver. E aí você pensa, né? Tipo, multiverso, né? Aí Wanda ficando lá, batendo parafuso. E o cara, tipo, cara, o que eu vou começar a resolver primeiro? Uhum. Não sei. Então, assim, coitado. Pobre Era coitado. mais fácil. Ele tava menos cansado quando ele era neurocirurgião. Uhum. E aí pode passar essa. Aí trazendo aí um pouco do como ficou o ranking do Rotten Tomatoes, questão de público, questão de crítica. Eu acho que bate muito questão ali do público no Falcão, questão do racismo, né? Os críticos, Uhum. os críticos americanos, ainda tem muito disso de, trouxe pauta, era melhor ter focado na ação.
Então, acredito que isso tenha mexido ali com a nota do pipocômetro do Falcão. Mas, assim, pra gente já emendar aqui o encerramento, queria perguntar pra vocês, qual que vocês... o top 3 pra vocês, como é que ficou? Não precisa nem explicar, porque a gente explicou quase todas as lives aqui. Mas, pra mim, ficou Loki, terceiro, WandaVision em segundo e primeiro Falcão. Questão de gosto. Em questão de técnica, aí já... Acho que isso aí tá mais... Acho que WandaVision acho que ficou melhor tecnicamente que Loki. E aí Falcão ficou em terceiro por alguns outros motivos, mas... É isso. Eu nem entro no mérito da técnica porque eu não sou formado em cinema, então eu falo aqui como consumidor mesmo, sabe? Consumidor é a palavra, com quem consome quadrinhos, com quem consome cinema e quem gosta de falar sobre. E, como você disse, questão de gosto mesmo. Por incrível que pareça, não é desmerecendo o Loki, não. O Loki eu achei uma série boa, mas eu coloco... Diria que o meu hype tá caindo, cara. A que eu mais gostei foi o WandaVision, que foi a primeira. Depois eu gostei mais do Falcão e Soldado Invernal, que foi a segunda que saiu. Uhum. E até agora que eu gostei menos foi o Loki também. Também coloco o Loki em terceiro. Mas não é porque se trata de uma série ruim, não, tá? Eu já até expliquei isso durante a live. É porque o Loki não foi uma série que entregou a história do Loki, ele entregou uma construção de algo maior. O objetivo pelo menos dessa primeira temporada, foi construir algo maior. E não narrar uma história envolvente ali, igual as outras duas fizeram, que falaram de família, falaram de outros temas mais fechado, importantes, né? E delicados, mais fechado. Iris, teu Renato, top 3? Não, vai o Renato, porque eu tô maquinando. Calculando aqui ainda. Ó, pra mim, em terceiro lugar, a Wanda. Tá. Ficou em último aí. E é como o Marcos falou, questão de gosto. Uhum. Eu achei a série muito, muito lenta no início. Não conseguiu me descer. Estou muito na dúvida entre Falcão e Loki. Talvez porque Loki esteja mais recente, mais fresco na minha mão. Mas eu acho que Loki em segundo e Falcão em primeiro. Se for por relevância e importância no universo, seria Loki em primeiro. Mas é questão de gosto mesmo. Gosto o estilo mesmo. que foi a série do Falcão, gosto mais, né, que é espionagem, tiro, porrada e bomba, do que Loki. Mas a relevância do Loki é muito grande. Mas por gosto, eu boto Falcão em primeiro, Loki em segundo e Wanda em terceiro. Show. Tá? Eu queria reivindicar aqui uma questão de que é muito injusto essa questão não ter me sido divulgada antes, para eu ter no mínimo 48 horas de antecedência. Ninguém teve. Tirando eu, que tive 2 horas. Usa a carta da Glória Pires, usa a carta da Glória Pires. Cara, é muito... Assim, eu vou dar 2 top 3. E aí vocês vão conseguir entender um pouco. Eu vou dar o top... primeiro, em questão de relevância, pensando assim, na perspectiva que eu tenho para o universo cinematográfico da Marvel, tá? Aí vem, primeiro lugar, Loki, segundo lugar, Wanda, terceiro lugar, Falcão Soldado Invernal. Pera aí, antes de você ir pro próximo, eu imagino que esse top 3 que você listou agora, por relevância, seja unanimidade aqui de todo mundo. Acho que ninguém vai discordar dessa importância. E agora, por gosto, cara, Cara, é muito difícil, porque eu sou muito cadela do Loki. Solta o pincher! Aí, o que que eu... Primeiro lugar, para mim, Wanda, em questão agora de gosto e de estrutura, assim, da série propriamente dita, sabe? Esquecendo que tem outras coisas. Eu coloco Wanda, Capitão Falcão, Soldado Invernal. Capitão Marquito. E Capitão Marquito, eu fiquei aqui calculando aqui. E Loki. Porque eu acho que, apesar de eu gostar muito mais do Loki do que do Falcão e do Soldado Invernal, eu acho que teve... A pauta que a série carregou é uma pauta que me pegou muito, assim, ao nível pessoal também. Então, por isso aí que Loki ficou para o terceiro lugar, mas todo mundo sabe que ele é... Todo mundo sabe que no meu coração ele é o primeiro.